Capítulo 506. Testemunhas silenciosas. Enquanto Sun estudava os corpos, Master Jet foi falar com os policiais e depois voltou com um deles. Havia uma expressão desapontada em seu rosto. Não sobrou nenhuma gravação utilizável. Figuras. Lugares como este só existem porque valorizam a privacidade de seus clientes. E as poucas câmeras que eles tinham não mostram nada além de escuridão. Sun olhou para ela e suspirou. Não há muito a dizer sobre as vítimas também. O assassino apenas usou seus punhos. Ela deu de ombros. É assim que geralmente acontece, em situações como esta. O cenário mais provável é que o assassino seja um dos clientes, que ficou furioso por causa de álcool ou estimulantes, e uma falha momentânea em manter a sanidade. Então duvido que essa confusão tenha sido premeditada. Master Jet ficou em silêncio por um momento, e então acrescentou. Ele estava lúcido o suficiente para usar seu aspecto para obscurecer as câmeras. Portanto, lidar com ele não será muito simples. Com isso, ela se virou para o policial e perguntou, algum sobrevivente? Temos testemunhas. Ele hesitou um pouco, então deu a ela um olhar estranho. Isso? Sim, na verdade, existem alguns. Mas... O oficial não terminou a frase e apenas olhou para eles com uma expressão inquieta. Sun levantou uma sobrancelha. Mas o quê? Eles estão se recusando a falar? O policial balançou a cabeça lentamente. Não, eles não estão recusando. Eles podem parecer quase catatônicos. Mas isso é outra coisa. Nos deu arrepios, para ser honesto. Sun e Master Jet se entreolharam, e então, um deles disse, lidere o caminho. O policial suspirou e os acompanhou até os fundos do clube, onde uma porta discreta dava para as salas de serviço. As testemunhas foram reunidas em um pequeno escritório, paradas imóveis, com paramédicos nervosos tentando determinar o motivo de sua condição. Eram 5, todos compartilhando a mesma expressão vazia e estranhamente pacífica em seus rostos. Eles estavam completamente silenciosos, imóveis e parados. Eles não reagiram à chegada de novas pessoas. Seus olhos estavam calmos e vazios. Sun empalideceu. Como? Como isso é possível? Ele levou apenas um segundo para reconhecer o que havia de errado com os sobreviventes, é claro. Na verdade, eles não eram sobreviventes. Essas pessoas estavam mortas. Para ser mais preciso, eles eram Hollow. Como pode um humano mundano ser Hollow? De repente, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhando para Master Jet, ele viu que ela também tinha uma carranca profunda no rosto. O massacre no salão de dança já era ruim o suficiente. Mas isso apenas tornava toda a situação assustadora e estranha. Se antes Sun estava apenas enojado, agora, ele estava começando a ficar preocupado. Que diabos? Master Jet olhou para os 5 Hollows por alguns momentos, então se virou para os paramédicos. Vá dar um tempo, pessoal. Deixe essas pessoas em paz. Eles já estão mortos. Um dos paramédicos, uma mulher madura com cabelo loiro curto e olhos gentis, olhou para ela confusa. Sinto muito, senhora. Mas eles estão bem. Precisamos. Jet soltou um suspiro, pesado. Suas almas foram destruídas. Não há nada que você possa fazer para ajudá-los. Outra coisa cuidará do resto. O paramédico olhou para ela por um tempo. Depois olhou para o chão e se afastou silenciosamente. Seus colegas a seguiram, com expressões de pesar, raiva e horror claramente escritas em seus rostos. O policial ficou, mas fez questão de ficar o mais longe possível dos Hollows. Master Jet ficou em silêncio por alguns momentos, sua carranca cada vez mais profunda, então se virou para Sun. Respondendo a sua pergunta, eu não sei. Ele hesitou um pouco, depois perguntou. Mas como um humano mundano pode se tornar um Hollow? Isso só deveria acontecer com aqueles que morrem no reino dos sonhos, certo? Ela olhou para ele, então silenciosamente balançou a cabeça. Eventualmente, Master Jet disse. Errado. Há uma chance muito pequena de um poderoso ataque de alma criar um Hollow. Mas seres capazes de causar danos diretos a almas são muito raros, então isso não acontece com muita frequência. Quase nunca, na verdade. Sun se aproximou dos 5 humanos vazios e os estudou. Você pode fazer algo assim? Master Jet demorou um pouco, então respondeu simplesmente, se eu for realmente preciso. Algo estava muito errado com essas pessoas.
E não apenas o fato de serem Hollow. Havia algo mais. Algo que quase deixou os cabelos de Sun-Yi arrepiados. Um sentimento de sutil, mas profundo erro. Ele estendeu a mão com Shadow Sense e se encolheu. Master Jet não perdeu aquela reação repentina. O quê? Você descobriu alguma coisa? Sun-Yi cerrou os dentes e assentiu. Suas sombras. Eles estão mortos. Ela olhou para ele com uma sobrancelha levantada. Como isso funciona? Eu não sei muito sobre afinidade de sombra, desculpe. É um tipo muito raro de aspecto. Dano a uma sombra se correlaciona com dano de alma. Sun-Yi pensou um pouco, então deu de ombros. Eu mesmo não tenho tanta certeza. Não há manual para isso, afinal. Mas apenas duas coisas conseguiram danificar minha sombra. Uma era outra sombra, e a outra era um ataque de alma. Sun-Yi não tinha certeza se estava confortável em fornecer ao Master Jet, uma pessoa especializada exatamente nesse tipo de ataque, essas informações, mas decidiu compartilhá-las mesmo assim. Ele confiava nela tanto, pelo menos. Então, uma vez que as sombras são suscetíveis a danos à alma, não é exagero supor que elas compartilham uma conexão profunda com a alma, ou estão ligadas a ela de alguma forma, pelo menos. Ela assentiu com a cabeça e ficou em silêncio por um tempo, pensando. Então, Mestre Jet ecoou sua recente pergunta. Você pode fazer algo assim? Sun-Yi balançou a cabeça. Não. Meu aspecto não tem meios de causar dano à sombra de alguém. Pelo menos não ainda. Seu sentido de sombra, entretanto, se espalhou por todo o clube, permitindo-lhe percebê-lo como um todo. E lá, mais fundo no subsolo, ele notou algo estranho. Sun-Yi demorou alguns momentos e então se virou para o policial. Reúna seus colegas e saia. Não entre de novo até que Master Jet ou eu mande. O policial abriu a boca, querendo dizer alguma coisa, mas simplesmente assentiu e se afastou apressado. Master Jet olhou para Sun-Yi, com uma pergunta em seus olhos. Sobre o que era tudo isso? Sun-Yi lançou-lhe um olhar sombrio. Isso é. Como posso dizer isso? Acho que o assassino ainda está lá dentro. Capítulo 507. Os holofotes. Master Jet permaneceu em silêncio por um segundo, então perguntou calmamente, você tem certeza? Este lugar foi varrido várias vezes antes de chegarmos. Sun-Yi sentiu, ele está aqui. Subterrâneo. Ela olhou para baixo, seu rosto lentamente ficando sombrio. Bem, acho que devemos ir e dizer oi. Sun-Yi sentiu e deu um passo em direção à porta do pequeno escritório. No entanto, ela de repente parou. Espere. Ele olhou para ela com um pouco de confusão. Sim. Mestre Jet hesitou por alguns instantes. Havia uma expressão complicada em seu rosto. Por fim, ela disse, existem muito poucas pessoas com um aspecto de afinidade com as sombras no mundo, e menos ainda que frequentam lugares como este. Sun-Yi franziu a testa. O que você está tentando dizer? Ela olhou para ele sombriamente. Estou dizendo que talvez conheça esse cara. Na verdade, quando soube que houve um incidente no matadouro, já tinha uma suspeita de quem era o responsável. Ele piscou, algumas vezes. Você conhece o assassino? Mestre Jet deu de ombros. Existem centenas de milhares de despertos no mundo. Parece um número grande, mas na verdade não é. Se você viver o suficiente, mais cedo ou mais tarde, conhecerá todos que valem a pena conhecer. Mais ou menos. É um mundo pequeno. Ela parou por um momento e então acrescentou, o ponto é, se eu estiver certo, então isso será perigoso. Esse cara não é alguém que passou a vida inteira atrás de uma muralha da cidadela. Ele era o verdadeiro negócio. Um especialista. Sun-Yi olhou para os Sigolous, então franziu ligeiramente a testa. Um especialista. Que palavra peculiar. Mas ele entendeu o que Master Jet quis dizer. A maioria dos despertos foi lançada no feitiço e tentou desesperadamente sobreviver, lutando para retornar a uma aparência de vida normal. Uma quantidade muito menor, por qualquer motivo, abraçou sua nova realidade de pesadelo e se adaptou a ela. Até prosperou nela. Eles moldaram suas vidas para se adequar ao desafio mortal do feitiço do pesadelo, e não o contrário. Sun-Yi era um desses especialistas, afinal. Se ele é um especialista, então como essa confusão aconteceu? Mestre Jet balançou a cabeça. Quem você acha que são os despertos mais comprometidos? Pessoas que passaram o mínimo de tempo possível no reino dos sonhos e depois voltaram para suas vidas reais. Não,
São pessoas como nós, os profissionais. Ele pensou um pouco e disse confuso, eu não entendo. Mesmo que ele seja um lutador experiente, e daí? Você é um ascendido. Certamente, lidar com ele será fácil. Mestre Jet balançou a cabeça. Nada fácil, Sun-Ni. Essa é uma mentalidade que vai te matar. Não importa o quão poderoso você seja, basta um erro. A força bruta nem sempre decide o resultado da luta. Você já deveria saber disso. Todo aspecto tem um defeito, e todo poder tem um contra-ataque. Portanto, mantenha a guarda alta. Sun-Ni teve que concordar que ela estava certa. Sua própria experiência serviu como prova perfeita. Arus morreu por sua mão porque o aspecto de Sun-Ni era um contra-ataque perfeito para sua formidável habilidade, e Caster foi desfeito por seu defeito. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, e então disse, quando confrontarmos esse cara, preste atenção na sua sombra. Não deixe que ele chegue perto dela. Mestre Jet franziu a testa e então deu-lhe um simples aceno de cabeça. Juntos, eles voltaram para o salão de dança e encontraram outra pesada porta de metal. Atrás dela, uma escada estreita levava mais abaixo, para a arena subterrânea. A arena em si era maior do que Sun-Ni imaginara e parecia mais um luxuoso teatro do que um fosso de luta. As fileiras de assentos eram forradas de veludo vermelho e havia camarotes particulares para os visitantes mais abastados. A própria arena parecia um palco e era cercada por uma barreira protetora feita de liga transparente. Todo o espaço era pouco iluminado, com sombras profundas aninhadas entre as áreas de luz. Ainda assim, pode-se ver mais ou menos tudo. Master Jet estudou o interior da arena, então disse calmamente, não há ninguém aqui. Sun-Ni demorou um pouco, então caminhou até um painel de controle escondido em uma das caixas e mexeu em vários interruptores. Um momento depois, holofotes brilhantes se acenderam no teto, inundando a arena com um brilho intenso. A onda de luz afugentou as sombras e, de repente, a figura de um homem pôde ser vista bem no centro do palco, sentado no chão com o rosto enterrado nas mãos. Anteriormente, aquele lugar parecia estar totalmente vazio. O homem fez uma careta e então, ergueu a cabeça para encarar as luzes com uma expressão sombria. Uma voz rouca ressoou no silêncio do teatro subterrâneo, bastardos. Porque eles não podem simplesmente viver comigo sozinho. O assassino tinha cerca de 30 anos. Rosto magro e barba por fazer e olhos injetados. Havia vários pacotes de estimulantes usados no chão ao seu redor, bem como cacos de uma garrafa de bebida quebrada. Suas roupas, mãos e rosto estavam cobertos de sangue, mas o homem não parecia se importar. Bloqueando a luz com uma mão, ele baixou o olhar e lentamente focou em Master Jet e Sun-Ni. Uma pitada de reconhecimento apareceu lentamente em seus olhos, que foi substituída por desprezo. É você, ceifador de almas. Inferno. Eles mandaram o próprio cão de ataque atrás de mim? Ah! Que honra! Sun-Ni suspirou interiormente. O que havia com as pessoas e chamando os outros de cachorros? Ele realmente não entendeu. Os cães eram criaturas maravilhosas, pelo que ele sabia. Claro, apenas os ricos podiam se dar ao luxo de ter um. Cachorros eram os melhores amigos do homem rico. Jet deu um passo à frente, perfurando o homem com um olhar frio. O assassino estremeceu. Olá, Kurt, quanto tempo sem te ver? Depois de ouvir a voz dela, o homem chamado Kurt de repente sorriu. É. Muito tempo mesmo. Você anda muito cheio de si ultimamente, não é, Jet? Engraçado que um cachorrinho do governo como você acha que é indigno associar-se com pessoas honestas como eu. Antigamente, você nem menos soube mostrar respeito, vadia. Ignorando seu insulto, ela sorriu também. Você pelo menos entende o que você fez, Kurt. O sorriso desapareceu de seu rosto. Enquanto Sun-Ni e Jet caminhavam lentamente em direção à arena, ele desviou o olhar furtivamente. O que? Aquela bagunça lá em cima. Ah! Merda, quem se importa? Eles eram apenas gado, de qualquer maneira. Mundanos só existem para produzir mais de nós, certo? Então qual é o problema? Os olhos de Sun-Ni estremeceram. Ele é um bastardo de verdade, não é? Mestre Jet, entretanto, parou de sorrir. Eu me importo, Kurt. Eu me importo. Ele riu de repente. Espera. Espera, você está falando sério? Você realmente vai fazer a coisa toda? Estou recebendo o desfile completo. Porra, isso é hilário. De repente, uma expressão feia apareceu em seu rosto.
Você esqueceu quem você é, Jet? Deuses, tornar-se um mestre deu a você uma cabeça tão grande. Vamos lá. Todos nós sabemos para quem você trabalha e para quem eu trabalho. Você ainda será um mestre quando eu sou um santo, moça. Ele olhou para Sun-Yi e acrescentou em tom de zombaria, olha, você ainda teve que trazer uma criança para ajudá-lo. Acho que nenhum adulto está disposto a sujar seu fedor com eles. Então, Kurt ficou um pouco sério e encarou Jet, sombriamente, sombras profundas lentamente se acumulando a seu redor. Olha. Entendi. Eu estraguei tudo. Então vamos lá. Me dê um tapa na mão, e vá em frente, certo? Estou tendo um dia muito difícil. Todos nós sabemos que você não ousará fazer mais, de qualquer maneira. Master Jet inclinou um pouco a cabeça e disse divertida, mas é aí que você está errado, Kurt. Eu ouso. Sim, nós dois sabemos para quem eu trabalho, e para quem você trabalha. Mas, a coisa é. Eu não dou a mínima. Ela riu e estendeu uma mão, como se estivesse pronta para invocar sua arma. Kurt riu novamente. Desta vez, no entanto, sua risada foi um pouco desesperada. Então, ele olhou para baixo e sussurrou, bem. Não que isso importe, de qualquer maneira. Você sabe sobre a Scalobel, então por que se preocupar? Nada vai mudar. Ele permaneceu imóvel por um momento e, de repente, explodiu em movimento. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Capítulo 508, Batalha das Sombras. Kurt se moveu com uma velocidade terrível, cobrindo a distância entre o centro da arena e a primeira fila de assentos, onde estavam Sun-Yi e Master Jet, em uma fração de segundo. Apenas pela maneira como ele se movia, era fácil dizer que o núcleo de sua alma estava totalmente saturado há muito tempo. Ele era de fato um desperto poderoso. Ainda assim, não foi tempo suficiente para invocar uma memória. As faíscas brancas que deveriam se formar em um glaive estavam apenas começando a se manifestar ao redor da mão de Jet, mas ele já estava sobre ela. Uma das mãos de Kurt disparou para frente, uma faca forjada de uma estranha liga sem brilho aparecendo nela como se surgisse do nada. No entanto, não havia mágica envolvida em sua aparição repentina. A faca acabara de ser escondida em uma bainha secreta em seu antebraço. Claro, o Master Jet era muito mais rápido. Ela bloqueou o golpe antes que pudesse atingir sua carne. No último momento, porém, Kurt torceu o pulso e soltou o cabo, fazendo a faca passar voando por ela. Diretamente em Sun-Yi. Ele quase não teve tempo de reagir. A Cruel City ainda estava em processo de convocação, então Sun-Yi usou a outra mão para tentar afastar a faca. Ele estremeceu, mas depois congelou. Não, errado. Uma fração de segundo tarde demais, Sun-Yi percebeu que a faca não estava apontada para seu corpo. Foi apontado para sua sombra. E como ele havia perdido um tempo precioso se enganando sobre as intenções do assassino, era tarde demais para mover seu corpo para longe e para fazer a sombra sair do caminho do perigo. Por sorte, a sombra de Sun-Yi podia se mover sozinha. De repente, ele saiu da pia com seus movimentos e saltou para longe, deixando a faca enterrar-se no chão e abrir uma rede de rachaduras nas resistentes tábuas de madeira sintética. Abalado, Sun-Yi tardiamente saltou para trás. O que é isso? Qualquer outro desperto teria sido morto por aquele ataque tortuoso, provavelmente. Para o infortúnio de Kurt, porém, ele conheceu um lutador bem versado em todas as coisas das sombras. A alguns passos de distância, Master Jet já transformava seu bloqueio em ataque. Seu punho parecia se teletransportar para frente, rasgando o ar tão rápido que enviou uma pequena onda de choque rolando pela arena subterrânea. Kurt muito se desligou, no entanto. Assim que ele jogou a faca, ele saturou seu corpo com essência e se lançou para trás, quebrando os assentos de veludo e aparecendo momentaneamente a uma dúzia de metros de distância. Assim que seus pés tocaram o chão, ele já estava se movendo novamente, correndo para o lado. Ao mesmo tempo, mais facas livres voaram a uma velocidade terrível em direção a Master Jet e Sun-Yi. Seu propósito não era matá-los ou feri-los, mas apenas retardá-los. Um foi feito para o acendido, um para Sun-Yi e o último para sua sombra. Sun-Yi desviou da faca e convocou a sombra para envolver seu corpo, sentindo sua força e velocidade se tornarem ainda mais aprimoradas. Ele correu para frente, e finalmente sentiu a superfície fria de madeira do cabo da visão cruel aparecer em sua mão. Não. Não tão ruim.
A voz de Jet rasgou esse pensamento em pedaços. Cuidado. Ele está planejando algo. Antes que ela pudesse terminar o pensamento, um sorriso sombrio apareceu no rosto de Kurt. No momento seguinte, algo enorme rompeu as tábuas do assoalho e atingiu. Ou pelo menos tentou. Soul Reaper facilmente evitou o ataque e saltou para trás. Então de repente torceu, fazendo sua sombra ficar menor. Uma quarta faca apareceu do nada e perfurou o chão onde estava apenas um momento atrás. Kurt estalou a língua. Tão irritante. Sun-Yi, enquanto isso, estava olhando para a coisa que rastejava debaixo do chão. Parecia um monte de trapos gastos, com 2 braços longos que tinham muitas juntas crescendo, cada um terminando em 3 terríveis garras curvas. A coisa imponente tinha uma forma vagamente humanoide, com ombros largos e uma pequena cabeça coberta por um capuz esfarrapado. Ele sentiu raiva de sua própria estupidez. Um eco. Maldições, é claro que ele tem um eco. Por que outro motivo o bastardo frequentaria o matadouro e sua arena subterrânea? Porém, algo não batia, certo? O que quer que fosse aquela coisa, não parecia nenhum tipo de besta adormecida que Sun-Yi já tinha visto. Se ele tivesse que adivinhar, estaria disposto a apostar que a criatura era pelo menos do Rank Fallen e tinha pelo menos 3 núcleos de alma escondidos em sua carcaça esfarrapada. Talvez mais. A arena não foi feita para ecos adormecidos? Quando uma espada curva de aparência cruel apareceu nas mãos de Kurt, Sun-Yi obteve sua resposta. Mais 3 criaturas do pesadelo apareceram repentinamente das sombras. Estes não pareciam ser decaídos, pelo menos. Ele não tinha certeza se eles eram bestas ou monstros, entretanto. Só que eles pareciam bastante ameaçadores. Um estava coberto de quitina preta e tinha uma longa cauda que terminava em uma lâmina irregular, gotas de veneno caindo dela e deixando buracos fumegantes no chão. O outro era como uma mistura repulsiva de um humano e uma pálida centopeia, seus membros numerosos e finos como agulhas de osso. O último parecia uma marionete com facas afiadas costuradas nos pulsos. Os 4 Ixões cercaram o Master Jet. Se fosse qualquer outra pessoa, Sun-Yi poderia estar preocupada. Soul Reaper, porém, parecia imperturbável. Ela simplesmente levantou sua glaive e sorriu sombriamente. O ar na arena subterrânea de repente parecia terrivelmente frio. Ela provavelmente era capaz de lidar com os ecos sem muitos problemas, mesmo que um deles fosse um demônio caído ou pior. Ela seria capaz de fazer isso enquanto também prestava atenção à sua sombra? Isso não era algo que as pessoas intuitivamente soubessem fazer. Enquanto as criaturas do pesadelo atacavam, Kurt se cercou de sombras dançantes e avançou. Enquanto Sun-Yi simplesmente deu um passo para trás e de repente apareceu em seu caminho. Quanto mais sombras o bastardo usava, mais fácil era para Sun-Yi chegar até ele, afinal. Ele notou uma pitada de surpresa nos olhos do assassino e baixou a visão cruel. A sombria memória estava na forma de uma espada curta agora, então a distância quase inexistente entre os dois não era um problema. De alguma forma, Kurt conseguiu desviar da lâmina de prata e golpeou Sun-Yi com sua espada curva. Embora fosse incrivelmente rápido, Sun-Yi era muito mais rápido. Ele moveu a cruel City e bloqueou o ataque, sem muito esforço. Fácil. Simultaneamente, as palavras de Master Jet ecoaram em sua mente. Um erro é tudo o que é preciso. Sim. Sun-Yi sabia disso muito bem. Normalmente, ele era o beneficiário dessa verdade mortal e explorava os erros de seus inimigos para derrubá-los. Desta vez, porém, a situação se inverteu. Quando algo quebrou com um estrondo ensurdecedor e um rugido cheio de agonia ressoou, atrás de suas costas, uma faísca triunfante apareceu nos olhos de Kurt. Ao mesmo tempo, sua sombra de repente se moveu. Embora a espada curva já estivesse bloqueada, seu reflexo negro na mão das sombras continuou a se aproximar rapidamente da carne de Sun-Yi. Antes que pudesse derrubá-lo, porém, a lâmina da visão cruel de repente se acendeu com um brilho ofuscante, convocando a pura luz do sol para a arena subterrânea. Sun-Yi ativou o encantamento, Light Ether, que pode absorver e expelir luz. Por brilhar muito mais forte do que as lâmpadas que iluminam o teatro, a sombra de Kurt foi repentinamente jogada para longe, aparecendo atrás dele e longe de Sun-Yi. Uma expressão de choque torceu o rosto magro do assassino, e ele rapidamente deu um salto para trás, criando distância entre ele e a radiante espada curta, que já voava em direção ao seu coração. O punho da visão cruel, no entanto, de repente se alongou,
transformando-se na haste de uma lança. Antes que Kurt pudesse fazer qualquer coisa, a lâmina de prata perfurou sua armadura e enterrou-se profundamente em seu peito. Ele abriu a boca, os olhos cheios de descrença. Antes que qualquer palavra pudesse escapar, porém, a ponta da lança tornou-se furiosamente incandescente e, de repente, o corpo do assassino foi envolvido por chamas brancas. Em meros segundos, ele se transformou em cinzas. Sun-Yi suspirou. Você matou um humano desperto, Kurt. Sua sombra fica mais forte. Que pena. Eu esperava receber mais do que um único fragmento de um colega usuário das sombras. O feitiço não parou de falar. No entanto, você recebeu um eco. Capítulo 509. Recompensa medonha. No silêncio mortal que se instalou na arena subterrânea depois que o feitiço pronunciou sua última frase, Sun-Yi olhou fixamente para os flocos de cinzas rodopiando no ar. Apóstrofo. Um eco. Ele agora estava de posse de um novo eixo. Um eco humano. Claro, era lógico que um desperto pudesse deixar um para trás. Afinal, Sun-Yi havia recebido sua primeira memória depois de matar um humano, e essas não eram muito diferentes. No entanto, de alguma forma, ele nunca considerou comandar um eixo deixado para trás por um homem morto. Uma que ele havia matado com suas próprias mãos, nada menos. Não era um pouco medonho demais? Ele imaginou a cópia vazia e sem alma de Kurt olhando para ele com olhos sem vida, e estremeceu um pouco. A situação só ficou mais mórbida pelo fato de que um fragmento de alma suavemente brilhante foi deixado na pilha de cinzas em que o assassino se transformou. Assim como com Nightmare Creatures, a estranha natureza do aspecto de Sun-Yi deixou o cristal intacto, apesar de absorver o fragmento de sombra. Se um desperto comum estivesse em seu lugar, o fragmento teria se formado vazio e rachado. Sun-Yi nunca havia cavado os cadáveres de suas vítimas humanas para recuperar uma. Então esta foi a primeira vez que viu um fragmento de alma deixado para trás por um de sua própria espécie. Ponto. Antes que Master Jet pudesse vê-lo também, Sun-Yi se abaixou, pegou o cristal luminescente e o escondeu na manga. Seu rosto se contraiu ligeiramente. Assim como ele fez, uma voz divertida ressoou atrás dele. Bem, que se dane. Isso foi rápido. Ele hesitou por um momento, e então se virou. Master Jet foi cercada por uma cena de devastação, o interior do teatro subterrâneo em sua vizinhança completamente destruído. Ela estava casualmente apoiada em sua adaga, e havia uma expressão divertida em seu rosto. Os ecos de Kurt, é claro, haviam desaparecido após sua morte. Entretanto, Sun-Yi não sabia quantos deles ela havia matado antes que isso acontecesse. De qualquer forma, não havia feridas em seu corpo. Mestre Jet assobiou. Na verdade, você acabou com o bastardo sozinho. Isso é, bem feito, Sun-Yi. Pela voz dela, ficou claro que ela estava agradavelmente surpresa. E por que ela não estaria? Kurt era. Tinha sido um desperto com pelo menos 10 anos de experiência em seu currículo, com um núcleo de alma totalmente saturado e um aspecto insidioso e mortal. Enquanto Sun-Yi havia se tornado um desperto há menos de um ano. Ele nunca foi treinado formalmente e não teve nenhum clã ou organização apoiando seu crescimento. Nada mal para um garoto da periferia. Ele encolheu os ombros. Ele confiava demais na natureza única de seus poderes. Um pouco de conhecimento das sombras era o suficiente, na verdade. Ela lentamente balançou a cabeça. Talvez você esteja certo. Mesmo assim, Kurt tinha uma boa reputação naquela época. Mas ei, por que estou surpreso? Eles deram a você a designação SS por um motivo. Com isso, Mestre Jet suspirou e olhou para a pilha de cinzas com uma expressão complicada. Depois de alguns momentos de silêncio, ela acrescentou. Você sabe, ele era um jovem desperto promissor também, uma vez. Um dos poucos que não me tratou como um cadáver ambulante na academia. Sun-Yi olhou para as cinzas, tentando imaginar Kurt jovem e promissor. Não foi muito difícil. No entanto, pensar em uma pessoa que ele matou dessa maneira o deixou desconfortável. Era melhor lembrá-lo como ele havia sido no final, um assassino depravado e demente. Mais uma fera, raivosa, na verdade, do que um ser humano de verdade. Sun-Yi coçou a nuca. Então o que aconteceu com ele? Master Jet demorou um pouco e depois deu de ombros. A vida, eu acho. Nem todo mundo é feito para o tipo de vida que levamos. Na verdade, muito poucos são. Sun-Yi descartou a visão cruel.
Pensou por alguns momentos e então fez a pergunta que realmente queria fazer. Então, aquela coisa que ele contou sobre ter um protetor poderoso. O que foi aquilo? Você vai ter problemas. Espere. Eu vou. Jet sorriu. O quê? Você acreditou naquele tolo? Não se preocupe, ele estava apenas delirando. Claro, ele tinha mestres bastante poderosos. Mas essas pessoas... usá-los no momento em que ela perdeu o controle. Além do mais, ele se tornou um risco. Então, se alguma coisa, fizemos um favor a eles cuidando da bagunça nós mesmos. Seu sorriso de repente ficou mais largo. Mas também mais sombrio. E se eles decidirem o contrário? Não sou tão fácil de lidar, Sun-Ni. E eles teriam que passar por mim primeiro para chegar até você. Ele franziu a testa um pouco, então assentiu, aceitando seu raciocínio. Afinal, tudo fazia sentido. Pessoas poderosas também eram do tipo prático. Eles não hesitariam em descartar uma ferramenta quebrada, e isso era o que pessoas como Kurt eram. Ferramentas para serem usadas e descartadas quando não pudessem mais ser usadas. Ainda bem que não entrei para um clã do legado. Acho que é isso que eu teria me tornado se eu fizesse. Master Jet me alertou contra isso por uma razão. Então, outra coisa veio à sua mente. As palavras estranhas que Kurt disse antes de lançar seu ataque suicida. Não que isso importe, de qualquer maneira. Você sabe sobre a escala Bell, então por que se preocupar? Nada vai mudar. O que ele quis dizer? Quase parecia que o conhecimento dessa misteriosa escala Bell era a verdadeira razão pela qual ele se permitiu perder o controle. Porque ele havia perdido a esperança. Sun-Ni demorou alguns momentos, então, perguntou cautelosamente, a propósito. O que foi aquela bobagem sobre a qual Kurt falou? Escala Bell? O que é isso? Master Jet deu a ele um olhar longo e um tanto estranho. Então, ela simplesmente balançou a cabeça. Não se preocupe com isso. De qualquer forma, não é nenhum segredo. Você pode encontrar as informações na rede. O Bell era o nome de um cientista que desenvolveu o sistema SPETEST que o governo usa para detectar sinais de um portal em manifestação. A infraestrutura de essa coisa está envelhecendo, então as leituras se tornaram menos confiáveis ultimamente. Nada que algumas calibrações completas não possam corrigir. Sun-Ni inclinou um pouco a cabeça. Mas por que ele estava tão obcecado com isso? Ela olhou para ele com diversão. Como eu poderia saber o que se passava naquela cabeça maluca dele? O bastardo massacrou 20 pessoas e pensou que eu o deixaria ir depois de uma severa reprimenda. Ele obviamente não estava lá no final. Ele franziu a testa e decidiu deixá-lo ir. O Jet sabia ou não. De qualquer maneira, não parecia que ela iria contar a ele. Em vez disso, Sun-Ni perguntou, então. E agora? Master Jet dispensou sua glaive e massageou seus ombros. Agora. Nada demais. Me dê 20 minutos para acertar as coisas com a polícia, e então iremos pegar sua recompensa. Ela olhou para ele e acrescentou com um sorriso. A propósito, obrigado. Isso teria sido muito mais confuso sem a sua ajuda. Com isso, Master Jet caminhou em direção à saída da arena, deixando Sun-Ni sozinha. Ele ficou em silêncio por um tempo, e então suspirou pesadamente. Era hora de ver seu novo eixo. E decidir se ele iria manter a coisa medonha ou não. Capítulo 510 Eco humano. Sun-Ni olhou ao redor do teatro destruído, então encontrou um assento intacto e sentou-se. Relaxando nas almofadas de veludo mácio, ele cruzou as pernas e olhou para o palco quebrado com uma expressão complicada. Os cacos de vidro e embalagens vazias de estimulantes chamaram sua atenção por um momento. Sun-Ni esperava que os estimulantes fossem do tipo indutor de prazer, mas, para sua surpresa, eram mais ou menos os mesmos que ele havia usado para ficar acordado por uma semana inteira depois de voltar de Forgotten Shore. Uma ligeira carranca apareceu na dele. Não me diga. Esse cara estava com medo de ir para o Dream Real? Kurt pode ter sido ainda mais quebrado do que ele suspeitava. Pela forma como Master Jet descreveu seu antigo conhecido, o homem já foi um combatente dedicado, um especialista. Mas que tipo de especialista tinha medo de sua especialidade? Com um sinal, Sun-Ni olhou para longe e convocou as runas. E lá estava, escrito nos símbolos antigos no ar à sua frente, Eco, lâmina, sombria Kurt. Tipo de Eco, besta. Todos os humanos eram considerados feras pelo feitiço,
já que eles tinham apenas um núcleo de alma, então isso não era surpreendente. Bem, todos os humanos, exceto Sun-Ni e Nepis. Como o pensamento de se tornar um demônio surgiu em sua mente, Sun-Ni leu mais. Classificação do Eco, desperto. Atributos de Eco, mão rápida, juramento das sombras, marca da morte, mão rápida, descrição do atributo, sua lâmina golpeia rápido e certeiro, Shadow Sword, descrição do atributo, você é conhecido pelas sombras, marca da morte, descrição do atributo, você carrega uma marca da morte, assim como a morte, você foi criado para ser uma arma. Sun-Ni inclinou um pouco a cabeça. Então, um atributo que aumentava a percepção e a agilidade, um atributo que dava a curta afinidade com as sombras, embora em uma extensão muito menor que a dele, e um terceiro atributo que, na verdade, Sun-Ni não tinha ideia do que o terceiro atributo fazia. Sua descrição, porém, era muito interessante. Ele sabia que a morte havia sido criada pelo Deus das Sombras, e agora, ele aprendeu que ela havia sido criada como uma arma. Mas contra quem? Que tipo de inimigo poderia ter exigido a criação de uma coisa tão terrível? Alguém imortal, talvez. Não, isso não fazia sentido. Se houve um tempo antes da invenção da morte, então tudo naquela época era imortal, eterno e infinito. Certo? Sun-Ni não tinha certeza se entendia o conceito de um mundo sem morte. O que ele sabia, porém, era que algo tão angustiante como a morte não teria sido inventado sem um motivo. Ele franziu a testa, então voltou sua atenção para as runas, habilidades de Eco, manipulação das sombras, golpe das sombras, despertado, manipulação das sombras, descrição da habilidade. Você pode afetar o movimento das sombras e atravessá-las sem ser visto. Shadow Streak, descrição da habilidade. Você pode atacar as sombras, e sua sombra pode atacar os seres vivos. Apóstrofo. Como esperado, Sun-Ni tinha mais ou menos imaginado quais eram as habilidades de aspecto de Kurt. Eles eram diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes aos dele. Ambos eram muito menos versáteis e poderosos do que ele próprio era capaz, embora a capacidade de causar dano direto e através de suas sombras fosse algo que Sun-Ni adoraria ter acesso. Manipulação das sombras, especialmente, quase não era mais do que uma versão ligeiramente diferente de seu atributo passivo, Filho das Sombras. Ainda assim, ter uma sombra como Kurt poderia adicionar uma nova camada à sua proeza de batalha. Havia também a última habilidade, Despertado, descrição da habilidade. Este Eco tem as habilidades inatas de um portador do feitiço. Então, usando memórias. Essa era uma boa habilidade de se ter. Até a própria Saint estava limitada a usar apenas armas e feitiços. Pensativa, Sun-Ni olhou para a última sequência de runas. Descrição do Eco. Eu confiei a você uma bela lâmina, mas tudo o que você criou foi um pesadelo horrível. Ele piscou algumas vezes. Apóstrofo. O que há com essa descrição? Nossa, estou imaginando coisas ou o feitiço soa amargo. Que pensamento engraçado foi esse? Sun-Ni reclinou-se na cadeira e esperou um pouco, então fez uma careta e mergulhou no Soulseer. Vamos dar uma olhada. Ele passou pelas fileiras de sombras silenciosas, notando a figura escura de Shadowblade Kurt parado entre eles, imóvel. Olhando para ele, Sun-Ni se aproximou do ponto entre os sóis negros de seus Shadow Cores, encontrou uma grande esfera de luz que orbitava um deles e convocou o eixo para baixo. A esfera flutuou para a superfície de águas calmas e escureceu lentamente, revelando um homem magro e nu parado lá dentro. Sun-Ni sentiu sua pele arrepiar. Na frente dela estava um humano. Ou melhor, uma cópia sem alma de um humano. Kurt parecia quase uma pessoa, mas o vazio sem vida em seus olhos gritava uma injustiça profunda e repugnante. Foi incrivelmente enervante. O eixo era muito parecido com as vítimas Hollow de seu original, só que ainda mais vago e desprovido da centelha indefinível que todas as coisas vivas possuíam. Era uma cópia artificial de um homem que carecia daquilo que o tornava humano. Uma efígie medonha. A coisa era incrivelmente assustadora. Sun-Ni hesitou, depois tentou pensar nas coisas logicamente. O eixo era mais ou menos inútil para ele em seu estado atual, mas, graças à sua habilidade, ao Akened, ele possuiria a capacidade inata de usar memórias. O que significava que Sun-Ni poderia fornecer a Kurt uma armadura e uma arma. Essa pergunta era. Ele queria. Superficialmente, essa questão era bastante simples.
Quem não gostaria de ter uma criatura igual a um poderoso desperto a seu serviço? Mas, na verdade, as coisas eram mais complicadas. Sun-Ni franziu a testa, depois ergueu a mão e cutucou a horrenda criatura no ombro. Uma nova sequência de runas apareceu perto dele. Transformar eco em sombra. Ele congelou, pensando. Ter uma sombra humana certamente tinha seus benefícios. Mas ter qualquer sombra também exigia um tremendo investimento de recursos. Cuidar de Saint era muito difícil para Sun-Ni, e especialmente para seu bolso. Menos importante, mas ainda um tanto premente, era a necessidade de gastar 100 fragmentos de sombra para completar a transformação. Sun-Ni gastou tanto tempo e esforço para chegar perto de criar um terceiro núcleo, e a ideia de ser repentinamente empurrado para trás por uma centena de fragmentos não parecia muito atraente. A questão era que ele se sentia relutante em transformar qualquer eco em uma sombra. Então Kurt era um eco digno. Embora Sun-Ni estivesse muito curiosa para ver o que aconteceria se uma das sombras silenciosas fosse colocada em um eixo humano, a resposta foi: não. Sun-Ni não tinha certeza de que ele era. Havia duas razões. O primeiro foi bastante simples, mas também não muito convincente. Mestre Jet havia dito que todos eles, despertos experientes, estavam caminhando para longe da loucura. Sun-Ni sentiu que arrastar uma cópia reanimada de um homem que ele matou deixaria mais perto de dar esse passo. Sua humanidade e sanidade, para ser honesto, já estavam em gelo fino. No entanto, esse não foi o principal motivo. A segunda razão, e a mais importante, era a natureza das sombras. As sombras não eram cópias vazias e sem alma de seus originais. Eles possuíam uma aparência de consciência e uma personalidade distinta. Saint era a prova viva. Sim, ela foi criada a partir de uma poderosa criatura pesadelo, mas seus atributos e habilidades não eram o que a tornava forte. Santa era forte porque ela era santa. Sua vontade, intelecto e determinação inquebrantável foram o que a tornou uma presença tão mortal no campo de batalha e uma companheira valiosa para Sun-Ni. E foi por isso que ele não quis criar uma sombra de Kurt. Sim, Kurt possuía habilidades poderosas que compartilhavam afinidade com o aspecto de Sun-Ni. Mas o próprio Kurt era fraco. Sua fraqueza foi a causa de por que ele se afogou em álcool e hobbies desagradáveis, e porque ele finalmente se rendeu ao fardo do feitiço do pesadelo e massacrou humanos indefesos em um ataque de frenesi de mente. Por mais poderoso que fosse, Sun-Ni não queria possuir a sombra de um açougueiro instável. Mas, mais do que tudo, ele não queria possuir a sombra de alguém fraco. Como ele poderia confiar em alguém assim? No caminho que ele estava tomando, não havia lugar para fraqueza. Pelo menos não para esse tipo de fraqueza. Com um suspiro, ele convocou Saint e observou aparecer perto da figura, nua de Kurt em um redemoinho de chamas negras. A demônio taciturno encarou com seus indiferentes olhos de rubi, sem prestar atenção ao eixo humano. Vê-los lado a lado só fez Sun-Ni ter mais certeza de sua decisão. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, e então gesticulou para Kurt: você, talvez, queira comê-lo. Saint permaneceu imóvel por alguns momentos, então se virou, silenciosamente para o eixo e ergueu uma das mãos. Sua manopla perfurou facilmente o peito do assassino morto e, alguns momentos depois, seu corpo se desintegrou em uma enxurrada de faíscas brancas. Essas faíscas se formaram em 3 fluxos brilhantes e entraram na escuridão que se escondia dentro da sombra. Então fluíram para seus 3 núcleos remanescentes. Seu eco foi destruído. Sun-Ni sentiu uma onda de amargura tomar conta de seu coração, mas, logo ela desapareceu. Ele estava observando o contador de fragmentos de sombra nas runas que descreviam Saint. Aparentemente, alimentar-se de ecos era muito mais nutritivo para uma sombra. Ela recebeu muito mais fragmentos do que receberia de uma memória desperta do primeiro nível. Neste momento, o contador mostrava um número simples: fragmentos de sombra, 200. Um sorriso triunfante apareceu nos lábios de Sun-Ni.